E hoje nós estamos falando com o Dr. Ney Schraber a respeito de saúde bucal. E realmente eu fico impressionada com a quantidade de doenças que podem acarretar devido ao mau cuidado, né? A não higiene corretamente. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Hoje as pessoas, antigamente as pessoas falavam, o máximo que vai acontecer com o meu dente é eu perder o dente, né? Não mata. Então, as pessoas, muitas vezes elas não procuram o dentista porque ela não vai morrer. Ela procura o médico porque ela sabe que ela pode morrer. Ela tem uma doença, ela vai querer resolver aquela doença para que ela não morra. Hoje eu diria que um dente pode matar. Uma inflamação na gengiva pode matar. Tá? Então, nada melhor que você prevenir qualquer tipo de doença. Ficar bem atento com isso. Exatamente. E, doutor, já seguindo essa linha, quais os cuidados que os diabéticos devem ter? É muito importante isso aí. Muitas vezes o endocrinologista, a pessoa responsável pelo paciente diabético, ele não sabe. Muitos médicos, eles não têm essa orientação de estar tratando aquele paciente de uma forma global. Porque eles não sabem que as doenças periodontais ou uma doença gengival pode agravar a diabetes. E a diabetes per si também pode agravar o problema gengival. Então, um paciente diabético, ele tem um problema onde aqueles vasos estão muito mais suscetíveis, os vasos sanguíneos são mais suscetíveis, num menor número, ou seja, a defesa dele é menor, né? E as doenças elas acabam se propagando muito mais rapidamente num paciente diabético. Uma doença gengival, uma doença periodontal, ela propaga de uma forma muito mais rápida se ele não tiver controlado. Da mesma forma, eu posso estar ajudando aquele paciente com diabético, diminuindo aquele índice, tratando ele periodontalmente. Então eu posso estar ajudando o médico e o médico me ajudando. Então tem que ser uma parceria e um trabalho em parceria, tanto do médico quanto do dentista, tratando um paciente diabético, né? Ou mesmo um cardiologista tratando um paciente com problemas congênitos do coração, onde eu tenho que estar com cuidado, sob o ponto de vista de cobertura antibiótica aquele paciente, para que ele não venha ter uma endocardite bacteriana. Então, essas são alguns cuidados que a gente tem que ter com esses tipos de paciente. E, logicamente, a diabetes ela pode ser uma diabetes mellitus, enquanto paciente adolescente, mas também hoje, depois dos 40, 45 anos, existe outro tipo de diabetes onde você pode estar aparecendo e você não sabe. Doutor Ney, uma questão sobre os pacientes em fase de tratamento oncológico. Eles que estão passando por quimioterapia, radioterapia, têm aí a imunidade baixa, devem procurar um dentista também nessa fase? Essa fase é uma das fases mais importantes que tem, sob o ponto de vista de tratamento global, saúde global do paciente, não só porque nesse período a pessoa está muito mais preocupada com aquele câncer localizado em alguma parte do organismo dela e esquece do restante do organismo, né, que fica também vulnerável. E a boca não é diferente. Né? Por exemplo, um paciente que sofre radioterapia, o fluxo salivar dele reduz drasticamente. E a saliva é importante porque ela tem um efeito tampão, ou seja, ela neutraliza os ácidos da boca, e ela também tem um efeito, ela tem imunoglobulinas, ela tem anticorpos ali, né? E nesse período o paciente ele está com a sua imunodeficiente. Então o sistema dele está mais apto para com que as bactérias invadam mais facilmente, por exemplo, o esmalte do dente, porque vai estar um ambiente mais ácido, né? E é nesse período que tem que procurar o dentista, para que realmente, até mensalmente, para que faça uma profilaxia, tá certo? Uma raspagem, para que não tenha problemas, nem por cárie, nem problemas gengivais. Da mesma forma a quimioterapia, né? Ela acaba diminuindo o sistema imunológico, baixando o seu sistema imunológico, você fica um pouco mais vulnerável,
Então é nesse momento que sim, que você tem que procurar o dentista para que ele, de uma forma preventiva, evite problemas futuros. Doutor Ney, eu tenho escutado alguma coisa a respeito de geração cárie zero. O doutor pode explicar o que é isso? Geração cárie zero é aquela geração, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, onde não vão ter cáries. Né? Hoje é muito comum nos países nórdicos, por exemplo, onde a odontologia é socializada e onde o Estado cuida da sua saúde, que a prevenção é a forma de tratamento. Então não existe tratamentos corretivos. Na Suécia, por exemplo, eu tive em Zurique, estudei lá, e lá você vê que você não tem... as faculdades de odontologia estão fechando. Por que estão fechando? Porque não tem o que tratar, não tem cárie, não tem gengivite. Então elas estão fechando. Então as pessoas saem de lá e vão para outros países exercer odontologia. Por quê? A odontologia lá é extremamente preventiva, então não tem o que tratar. Se eu previno, eu não tenho o que tratar. Então a geração cárie zero, na realidade, é aquela geração que você gostaria de ter no Brasil, né? Onde você tem um índice de cárie baixo, ou quase zero. Da mesma forma, uma gengivite. Né? De que forma? Realizando prevenção desde o momento da gestação do paciente, né? Através de consultas pré-natal, a gestante ela já começa a ter os cuidados com a gengiva, com a boca, porque nesse período da gestação ocorre o quê? Alterações hormonais na paciente. Ocorre a alteração hormonal dela, ela é constante, está em constante alteração. E isso daí provoca o quê? Alterações gengivais. Isso daí sob o aspecto fisiológico. O outro aspecto é que a mãe, ela, muito preocupada com o bebê, ela esquece de se cuidar, de escovar, de ter o cuidado. Então ela está mais focada assim, no bebê em si, na gestação dela, do que com o restante do corpo. Então ela tem que se preocupar com o que ela come, ela tem que se preocupar na escovação, tá? Porque ela vai estar muito mais apta a ter uma gengivite, uma gestante, do que uma paciente que não é gestante. Então, e isso daí não é bom para o bebê, tá? Porque também uma gengivite ou uma periodontite pode trazer abortos como partos prematuros. Existem já evidências que uma gestante com uma periodontite pode ter partos prematuros. Ou seja, boa parte dos partos prematuros que tiveram foram investigar, analisar, eram pacientes que tinham doenças periodontais. Que loucura. Então é importante que a gestante ela receba esses cuidados, não só com relação a ela, cuidados preventivos com escovação, uso do fio dental após cada refeição, mas também com os seus hábitos de alimentação. Diminuir a quantidade de doce, né? Principalmente os doces açucarados, porque aquele tem aquele alimento que tem o doce, né? Mas é um doce não açucarado. O doce não açucarado, por exemplo, a beterraba é doce, mas ela não é açucarada. Agora você pega uma bananada com aquele açuquinha lá, isso aí já é prejudicial. Ou mesmo uma bala, né? São doces que são mais prejudiciais para a gestante, ou mesmo para uma pessoa normal, né, que não está em período de gestação, mas são mais deletérios, são mais cariogênicos, vamos dizer assim, produzem mais cárie facilmente do que aqueles alimentos onde tem o açúcar intrínseco. E com relação a gente já começa a se preocupar com a gestante na 6ª semana de gravidez, né? Com relação à formação dos dentes de leite da criança, né?
Depois, nascendo a criança, a gente vai se preocupar em orientar no aleitamento materno. O aleitamento materno é o primeiro aparelho ortodôntico que existe para a criança. A mama é o melhor aparelho ortodôntico que a criança pode ter. Por quê? Porque a forma que ela vai fazer a sucção da mama vai se amoldar a arcada dela, né? Do que aquela criança que mama só o primeiro, o segundo mês, depois larga e passa para uma mamadeira, por exemplo, com aqueles bicos que alteram todo o formato da arcada, alteram na respiração da criança. Nada melhor que a amamentação, sob o ponto de vista de prevenção de ela usar aparelho lá na frente. Logicamente tem o aspecto congênito, né? Se o pai e a mãe tiveram alterações das arcadas, possivelmente aquela criança vai ter a alteração na arcada, uma má oclusão, que vai precisar de um aparelho ortodôntico. Mas o melhor aparelho ortodôntico é a mama, é o melhor aparelho preventivo para uma má oclusão ou para posteriores problemas respiratórios que aquela criança vai ter. É importante frisar isso, né, doutor? Que hoje em dia as mamães jovens não têm muita paciência com os filhos para esse fator da amamentação, que é importante em todos, né, em todo sentido. Além disso, tem um aspecto cariogênico, né? O leite materno é o melhor leite que tem sob o ponto de vista de imunoglobulinas, né, anticorpos. O fato que o leite de mamadeira é um leite cariogênico, né? Principalmente a mamada da noite. A mamada da noite, a criança ela mama à noite e a mãe não tem o hábito de fazer já a higienização depois da mamadeira. Isso, é o que chama de cárie de mamadeira. A cárie de mamadeira é justamente aquela mamadeira que a criança toma à noite e a mãe não realiza a higienização. Doutor, mas o bebê não tem ainda os dentinhos. Essa higienização é necessária também nessa fase da vida? Sim, a higienização não precisa ser com escova de dente, nem dá para ter, porque ela não tem o dentinho, ela só tem a gengiva. Né? Mas sim, ela deve ocorrer até do seu ponto de vista de treinamento para a criança, de higienização. A criança já vai se habituando a abrir a boquinha, já vai se habituando. Então, como é que você faz a higienização? Você enrola uma gaze umedecida com um soro fisiológico no seu dedo, e com a gaze umedecida você limpa toda a mucosa, toda aquela gengiva, né, da criança que tem resto de leite, aquilo tem, de certa forma, é ácido. Né? Então você já vai higienizando, já vai, vamos dizer assim, incutindo na cabeça um hábito de higienização da criança, de forma que quando começa a nascer os primeiros dentinhos, entre o 6º mês, né, de vida da criança, que começa a aparecer os primeiros dentinhos, e você já vai começar também limpar com gás, pode até começar a limpar também com uma escova macia, ela já criou esse hábito, ela já começou a ver isso daí. Né? Então, vai ser uma criança com hábitos saudáveis em termos de higienização. Né? O outro detalhe é quando que deve ocorrer a visita ao dentista, né? Isso aí é até mais ou menos o 4º mês de vida. A mãe pode estar fazendo isso, o dentista vai estar orientando a mãe, né, de como ela limpar, fazer a limpeza. Depois ela pode começar já a trazer a criança no dentista, para até a criança se habituar com o ambiente do consultório, né? Então você vai ali de uma forma preventiva, já examinando o aspecto da superfície do dente, se não tem nenhuma alteração do esmalte. Você já vai, você orienta a mãe, ela escovar. Então no comecinho ela vai estar escovando os dentes. Até do 4º mês, até vamos dizer assim, os 8, 7 anos de vida, a mãe vai estar
escovando os dentes da criança, e à medida que ela for tendo... Porque a criança imita muito os pais, né? Tudo que o pai faz, ela faz. Se o pai não escova o dente, ela não vai escovar o dente. Se a mãe e o pai estão ali escovando o dente, ela já começa... Se dá uma escova para ela, ela vai imitar igual, ela vai fazer igualzinho. Então essas coisas são saudáveis para a criança no sentido de que ela possa estar já sozinha começando a escovar seus dentinhos. Ela vai começar com 2, 3 anos imitar os pais, e ela vai começar, só que tem que ter a supervisão, o pai ir lá e o pai depois fazer. Você deixa a criança, ela ter a liberdade dela fazer, e ela vai ficar independente lá com 7, 8 anos, ela pode começar a escovar sozinha, sempre você vai dar uma olhadinha para ver se escovou, mas ela vai começar a ficar independente e fazer a coisa sozinha.